Pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Marcelo, estamos aí chegando quase no final da nossa série. Rapaz, o último episódio causou, hein? O pessoal diz assim, nossa, essa é a igreja que eu sonho, essa é a igreja que nós queremos. É a igreja dos sonhos. É a igreja do sonho de Deus e a igreja dos sonhos dos seus filhos, né? Nós queremos muito, Marcelo, ver uma igreja que tem essas características, desses padrões, desse modo de vida, desse ethos, né? É possível, né? Eu acho que... e se tem alguma coisa que está impedindo isso, temos que refletir, temos que trabalhar para resgatar. E eu acho que é possível, até porque nesse episódio a gente vai contar alguns exemplos de grupos, né? De pessoas que foram, ao longo da história, vivendo esse ímpeto e trouxe um grande benefício para o mundo de então e trouxe um legado também para chegar até nós, inclusive, né, Marcelo? Lógico. A gente não veio no vácuo também, né? A gente é fruto dessa construção, da vivência dessas características, e é muito bacana quando você vê as relações naturais, como você falou, na sociedade, que foram esse principal meio, né, de canal de influência para que o cristianismo realmente crescesse. E é exatamente dessa forma que a gente vai ver essa progressão do movimento. Eu gosto muito de pensar de que a extensão agora do movimento, ele tem uma dimensão não somente geográfica, mas também demográfica, mas não somente demográfica, também geográfica, ou seja, existe esses dois lados acontecendo do movimento, isso é fantástico. E a gente vai perceber uma coisa, Marcelo, nesse movimento. Ao mesmo tempo que você está progredindo com essas características, você também tem um movimento que ele mantém uma unidade, mas ele também tem uma diversidade. Essa é uma tensão que às vezes eu percebo que às vezes a gente tem dificuldade, né, de enxergar um movimento que inevitavelmente vai ter esse senso de unidade, mas também de diversidade. Então, e se a gente trabalha essa essência, a gente não tem medo da diversidade, porque a gente identifica qual é a raiz, qual é a base da nossa unidade. Exatamente. Entende? Eu acho que essa é a dificuldade. A gente já comentou isso em outros momentos. E se a gente tem dúvidas sobre a nossa essência, então a gente quer uniformidade. Exato. Então a gente não dá espaço para essa pluralidade, essa diversidade. Né? Eu creio que quando a gente está falando disso, assim, dessa existência de sistema de organização, de envio, né, rastreados por uma herança espiritual de Jesus e dos discípulos, isso era real. Quando você olha toda essa questão que a gente falou da liderança dinâmica, né, você vê que existe um apoio, existe um suporte, você vê a igreja de Antioquia enviando aqui e ali, você vê Paulo fazendo todo esse trabalho de suporte, ou seja, existe esse trabalho que vem direcionado, vem organizado. Talvez daí, refletindo até algo que a gente já falou em outros episódios aí, quando a gente fala de que a igreja é um organismo organizado, exatamente porque essa liderança ela é dinâmica, mas ela trabalha dentro desse contexto de um modo de vida uniforme, nessa diversidade de atuação. Eu acho que é importante mencionar isso, porque pode parecer para alguém que a gente está propondo ou está sonhando com um modelo meio anarquista, assim. Longe disso, né? Acho que não é essa a ideia. Longe disso. Quando a gente olha para o Novo Testamento, o que a gente identifica é uma igreja muito organizada, mas guiada, organizada pelo Espírito Santo. Não tenho dúvida. E Paulo compreende isso bem quando explica sobre o corpo de Cristo. Uma das analogias principais para a igreja no Novo Testamento, porque ele aponta, então, o cabeça, explica o corpo e explica de uma maneira muito didática. Didática, muito didática. Olha, o corpo precisa de todos, cada um tem uma função, nem todos são a mesma parte do corpo. O corpo, obviamente, é um organismo vivo, ele cresce, se desenvolve, ele se movimenta, e daí com isso ele diz, olha, a gente serve as pessoas, a gente edifica quando a gente convive e a gente cresce espiritualmente também. Nossa, isso é fantástico, porque você vai perceber que esses cristãos, eles não são simplesmente pessoas que acreditam na mensagem cristã, né? E em uma mensagem de esperança, né? Mas
que Jesus vai voltar em breve. Mas, acima de tudo, você vê que são pessoas que têm um papel muito ativo, de muito íntima relação com Jesus agora e com as pessoas que estão ao seu redor. E cristãos agora, você começa a perceber que eles passam por esse processo de transformação e a sua natureza interior é renovada independentemente dessas circunstâncias externas. E aí você vai ver em 2 Coríntios 4,16, né? E aí você vai percebendo de que essa linguagem em Cristo é uma linguagem muito comunitária a eles, que traz essa relação de uma igreja que mantém essa unidade em Cristo, né? Mas essa igreja que também percebe o seu ambiente, o seu contexto, e ela vai andando de acordo com as circunstâncias, com aquilo que lhe vai lhe dando oportunidade, e isso traz para a igreja esse processo, Marcelo, de ser uma igreja que ela se renova constantemente, porque ela está um pouco aberta. Se adapta, e é assim, e é dinâmica, e é fluida nesse sentido, né? Então, é assim que funciona. Um espírito, um corpo, exato, né? Um Senhor, é isso. Uma só fé, um só batismo, explica, né? Isso você vai pegar eu gosto muito do capítulo 4 de Efésios, porque ele é um capítulo assim muito bacana, porque você vai ver ali 3 aspectos da igreja. Você vai ver a unidade radical, basicamente do versículo 1 até o versículo 6 ali, né? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, né? E aí você vai ver logo essa diversidade radical. Diz assim, o texto, o versículo 7 em diante até o 11, diz assim, a cada um foi dada. Sim. E aí vai lá no versículo 11, diz o seguinte, olha, para um ele chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E aí você vai ver do versículo 12 e 13 essa maturidade radical. Com qual objetivo? Para a edificação dos santos, para que nós cheguemos à maturidade, para que a gente conheça o Filho de Deus, para que a gente chegue à plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo é essa visão que a gente tem dessa diversidade no Cristo e nessa unidade no Cristo. Isso é maturidade. Eu, às vezes, temo de que a gente tente uniformizar demais algumas coisas, ou, por outro lado, só viver na diversidade sem um ponto de unidade. Os polos são sempre perigosos, né? Lógico. Sempre perigosos. Lógico. Então, no caso da igreja, da fé cristã, eu acho que o desenvolvimento ele surge a partir dessa unidade. Por que é que há diversidade? É porque o Deus da unidade é um Deus que, naturalmente, a gente já fez menção a isso em outros momentos, ele valoriza, ele é um Deus da diversidade, né? Claro. Então, não é uma diversidade pela diversidade. Não, eu quero ser diferente, eu quero ser diferente. Não, ser diferente porque Deus realmente promove, porque Deus é um Deus... Para a expansão do seu reino e glória do seu nome, né? Não é a diversidade para a gente seguir a última modinha. Mas e a mesma coisa ao contrário, claro. Entende? Então, exato. A unidade revestida aí de uniformidade, na verdade, né? Então, não, temos que ser unidos. O que é unido? Não, todo mundo fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. Mas por quê? Não, para a gente ser unido. Não, isso não é ser unido, entende? Então, pode estar todo mundo fazendo a mesma coisa e não tem um pingo de união naquela relação. Exatamente. Então, realmente, a gente tem que entender melhor essa tensão. Eu costumo dizer, Marcelo, é uma frase chocante que eu vou falar aqui agora, mas normalmente a gente dá muita ênfase na unidade e a gente esquece da essência do movimento cristão, que é a missão. Quando a gente dá muito foco na unidade sem a missão, a gente divide. Quando a gente foca na missão, a gente se une, porque a missão nos une. É verdade. A missão é a causa que nos traz aqui. Então, eu fico às vezes pensando de que muitas vezes a gente está falando muito de unidade e está falando menos de missão, ou fala pouco de missão, ou vive pouco essa missão, esse contexto. E o chamado quem vive em missão com Deus, vive nesse contexto comunitário porque se sente parte da família, desse missionário, desse povo enviado por Deus. E quando a gente está na missão, a gente tem uma causa. Tem algo que nos une, Marcelo, que está além de nós. Perfeito. Entendeu? Isso que nos une, que está além de nós, é maior do que a gente. E exatamente a nossa amizade, nosso relacionamento, nossa unidade como corpo de Cristo está nisso que está além de nós. Eu acho isso muito interessante porque muitas vezes a gente está tão preocupado com a unidade e a gente não entendeu que a unidade se faz exatamente no engajamento missionário, né? Eu acho que se a gente priorizar esse tipo de relação, as polarizações, as diferenças, tudo isso encaixa no seu lugar, né? São minimizadas. Então, às vezes a gente fica tentando atacar ou fica com medo dessas posições polarizadas, extremistas,
e vai atrás delas, e a gente só polariza mais. Exato, então, exatamente. Se a gente trouxesse todo mundo para um centro de convergência... Para referência, para os valores, talvez a gente não gastaria tanto tempo, né, nessas questões. E não se desgastaria tanto como a igreja. Eu acredito nisso. Eu acho que é interessante identificar essa dinâmica que você apontou na história, né? Que é um pouco o que a gente quer fazer. Vamos começar talvez aí com os valdenses, né? Então, ia destacar... A gente já falou deles um pouco aí no outro episódio, aí, mas eu acho que vale a pena a gente traçar esse apanhado histórico, depois a gente chega nos morávios aí, tantos outros, né? Eu ia destacar então que aquilo que Cristo propôs, no primeiro momento, na primeira geração, a gente consegue visualizar, e a Bíblia traz um retrato bem real, né, com as dificuldades também que aquele grupo enfrentou, do que é o movimento cristão na prática. E eu mencionei que essa foi uma dinâmica que foi se repetindo na história. Então, eles não são os únicos. Agora, nem sempre os modelos refletiram exatamente o modelo bíblico. Alguns foram melhores nisso do que outros. E na pesquisa, então, eu seleciono mais 2 outros que, dentro, pelo menos, entre missiólogos, são bons exemplos. Tá? A gente poderia citar outros também. Claro. Mas a gente seleciona aí os valdenses e os morávios, né, num primeiro momento. Claro. Eu acho que outros bons exemplos, até antes dos valdenses, a gente poderia falar da igreja celta, por exemplo. Da celta, claro. Que tem características muito interessantes. E vale lembrar o seguinte, que esses movimentos que a gente está falando estavam acontecendo paralelamente à igreja oficial. Exato, que era a igreja romana. Porque ali, por exemplo, no período medieval, a igreja teve muita dificuldade em manter uma espiritualidade e padrões morais elevados, né? A história está aí para nos ensinar sobre isso. Mas mesmo assim, alguns grupos continuavam fiéis, né? Quando tinham acesso à revelação de Deus, buscando aquele exemplo para ser o modelo deles e assim por diante. E já vou dar um spoiler, né? Eu acho que quando a gente pega igreja do primeiro século, celtas, valdenses, albigenses, alguns moráveis. Desses aí, e a gente compara a sua essência, a gente percebe que tem muito um padrão, em comum. Tem um padrão acontecendo entre eles, né? Então, então é isso que eu acho que comprova para a gente que tem um ethos que foi repassado. Tem né? alguma coisa aí, né? Eu costumo brincar com a imaginação dos alunos, dizendo que talvez no céu, né, a gente encontre aí pessoas que pertenceram a todos esses movimentos. E num primeiro momento, você pega um palestino do primeiro século e ele vai estar vestido de um determinado jeito, falar aramaico, etc, etc. Você pega um celta, um irlandês do quinto século e ele fala outro idioma, ele se veste de outro jeito e assim por diante. Você pega, quem sabe, um valdense do século XII ou XIII, dos Alpes, né, entre a França e a Itália, e ele vai ter ainda uma outra característica, de repente come diferente, fala diferente, cumprimenta diferente, outra cultura. Pega um morávio da Barávia, lá depois, no século XVIII, e certamente vai usar outro tipo de roupa. E assim por diante, né? A gente poderia ir enumerando, e quem sabe um brasileiro... Um metodista do século XVIII, né? Certamente, um brasileiro do século XXI e tal. E coloca todo mundo um do lado do outro. E apesar do exterior deles ser completamente diferente... língua, né? Jeito de se vestir, né? Tudo. Costumes, né? Os costumes. Eu acho que todos eles se dariam muito bem, muito rapidamente, devido a essa essência da sua fé em Jesus. Eu né? creio nisso. E a maneira como eles tinham esses padrões. Então, eu acho que se a gente chegasse e abrisse a Bíblia, começasse a recitar a Bíblia ali, todos
saberiam do que a gente está falando. Não entende? tenha dúvida. Se a gente... Haveria cortesia, bondade, hospitalidade, né? Haveria essa fé apaixonada. A fé apaixonada. Haveria esse cuidado um com o outro, né? Como uma família, como uma família é. de acolher, de cuidar, né? Haveria essa vontade também de ver Jesus, né? Essas questões que modelam a vida estariam presentes neles, independentemente da sua cultura, né? Se a gente fosse destacar, então, Marcelo, assim, você falou de 2, pelo menos, aí, o que a gente podia levantar? Valdenses, a gente mencionou rapidamente outro dia que eles eram um movimento voltado para alcançar as pessoas simples da sociedade, ajudá-los nas suas necessidades, inclusive saúde, onde todos pregavam, todos tinham acesso à Bíblia, a pregação no seu idioma, mulheres, crianças participavam, eles estabeleceram escolas e por aí vai. Óbvio que, interessante, uma dinâmica que Pedro Valdo era da igreja cristã, igreja católica, não é? E ele busca aprovação para o ministério dele na autoridade da igreja. Na autoridade da igreja constituída, né? Então, oficial. ele quer ser parte da igreja, ele nunca quis romper com a igreja, mas chega um momento em que o que ele está pregando e a maneira como eles estão vivendo é tão gritante, distoante, né? Do que a igreja consegue. Parece que isso vai se repetir em alguns momentos, né? Esse tipo de contexto. Isso se repete antes e depois dos valdenses. Então há uma crítica, há um descontentamento grande, porque a igreja parece continuar preocupada ali naquele momento com aumentar suas riquezas. Status quo, né? Aquilo era através da incorporação e com os senhores feudais, eles foram adquirindo as terras, foram cada vez ampliando mais seu poderio. Não sentiam nos padres, nos líderes religiosos, líderes morais, muitas vezes embriagados, muitas vezes promíscuos nas suas relações, e tinham uma péssima reputação na própria comunidade. Lembrar que as pessoas moravam em comunidades pequenas, vilas, então, né? Todo mundo conhecia todo mundo. E então o vazio da espiritualidade era muito grande. E é sempre dentro desse contexto que esses movimentos de renovação, como foi o movimento dos valdenses, eles surgem. Que interessante. Quando eles foram crescendo na sua popularidade, porque é aí que está, né? Quando você segue o modelo, ele é uma resposta para as buscas das pessoas. Você tem uma adesão, porque a causa é que determina o movimento, né? É isso. Então, foi o que aconteceu com o valdenses, eles se tornaram populares, eles cresceram, e daí a igreja se sente ameaçada. E vem com tudo. E daí passa a, enfim, condená-los, né, como hereges, etc, etc. Então, esse é um caso. O caso dos valdenses. O caso dos moráveis, né? Então, interessante uma linha do tempo que a gente vai construindo, sabe? Então, valdenses começaram antes do movimento da Reforma. Claro. E influenciaram grandes pensadores ali que foram da pré-reforma. Claro. Wycliffe, né? Exato. E você tem daí... Russo, Wycliffe e tantos outros, né? Exato. Você tem, depois da reforma, os morávios. E daí o que acontece, né? Interessante que se passaram 200 anos depois da reforma até o movimento dos morávios. E a reforma, obviamente, foi uma grande marca, uma virada nessa situação, um resgate muito grande da compreensão básica sobre a salvação e algo que predispôs a igreja para um novo avivamento, um novo momento. Mas não houve um efeito imediato para a missão. Sim. Só vai ter isso lá depois, né? Com William Carey, né? Só muito tempo depois. Porque há uma reforma na compreensão doutrinária, mas
nas igrejas que vêm da reforma no primeiro momento, eles continuam com uma eclesiologia ainda pautada... Muita influência católica. Pelo modelo anterior. Na verdade, eu não vou jogar essa acusação assim, né? Então, ainda luto. Brincadeira. Então, mas hoje eu acho que a gente vê isso claramente, assim, mesmo Lutero, né? E no calvinismo, naquele primeiro momento, eles reformam e de forma muito importante a maneira de pensar e compreender as verdades da salvação. Principalmente questão doutrinal, mas aí entra aquele elemento que a gente conversou um outro dia aqui, que não reforma o método teológico, né? Então você ainda continua desenvolvendo mudança do pensamento doutrinal, mas utilizando o mesmo método de Tomás de Aquino, o que vai ter implicações... de certa forma, com muitas outras questões, como a gente falou, da imortalidade condicional da alma, o que vai dar a implicação de não aceitação da doutrina do santuário, o que vai implicar também no entendimento a respeito da salvação e da cristologia e tantas outras coisas mais, né? E naquele caso, então, não há uma reforma na eclesiologia. Que vai influenciar, de certa forma, também a missiologia vai ser influenciada, também, porque você não tem, né, esse ímpeto, né? Então, você vê que a igreja luterana continua sendo uma igreja estatal. Exato. Entendeu? Em muitos contextos europeus ainda, até pouco tempo ainda a gente convive com isso, né? Então, são, na verdade, os anabatistas, que são reformadores chamados radicais, né? Que eles realmente, né, saem. Eles é que vão agora dizer, não, é o seguinte, precisamos de mais da nossa igreja, né? Menos do Estado e mais da igreja. Então porque lembra que toda essa questão começa com essa aproximação de Estado e igreja. Exato. Lá, a cristandade, como a gente chama, exatamente. E isso continua durante esse período todo. E na reforma ainda não há muito fortemente uma decisão nesse sentido, mas os anabatistas, eles é que decidem ter uma igreja do povo, uma igreja para as pessoas e tal. E daí reformam esse aspecto. Bom, é verdade que há, sim, alguns missionários ali da reforma, inclusive Genebra é um lugar de onde Calvino ajuda a enviar missionários. Alguns deles vieram para o Brasil em 1500 e pouquinho, logo no início ali. Mas foram logo também expulsos. Não foi bem recebido, claro, é óbvio. E voltaram, né? O Brasil é um caso, né? A gente poderia até gastar um tempo aqui, mas não é o caso, que o Brasil é um caso, porque o que você vai ter é que os protestantes são expulsos logo no início, não deixa entrar, mas logo depois também o imperador, Dom Pedro II, ele expulsa basicamente todos os freis e padres e tudo que... Então o Brasil fica nesse contexto que ainda tem muita influência católica, mas ao mesmo tempo religiosamente descoberto, né? Depois a gente vai ter outras implicações, mas entra exatamente dentro desse período, né? Com certeza. Então, o primeiro movimento significativo de envio de missionários pós-reforma são os morávios. E eles acontecem aí 200 anos depois. O que acontece? O conde Zinzendorf, né? Ele teve um encontro, uma experiência com Deus e ficou impressionado a fazer algo em prol da missão. E daí ele usa a propriedade que ele tinha para estabelecer essa comunidade. O modelo dele desse tipo não é tanto no individualismo, mas, acima de tudo, um modelo comunitário. E ali eles buscam alimentar a verdadeira espiritualidade. Então, não é só missão. Na verdade, a missão vem acompanhada de vários outros elementos. Oração, o convívio, estudo da Bíblia, hinos, interessante isso, a música é bem marcante para esse grupo. Que vai construindo mais ou menos já essas práticas espirituais, né, Marcelo? E até o ponto de, então, chegar à parte da missão. Os missiólogos dizem que esse é um dos maiores reavivamentos missionários da história protestante, um movimento importante que acontece ali. Eles, principalmente Zinzendorf, né, ele já
tinha ouvido falar dos desafios missionários em algumas partes do mundo, na Índia, por exemplo. E ele entende que faz parte do propósito do cristão se preocupar em levar a mensagem para os outros lugares, e por isso ele coloca como uma prioridade, né? A experiência que ele teve foi muito interessante. Ele visitava uma galeria de arte na Europa e viu uma pintura de Jesus perante Pilatos, e embaixo tinha uma inscrição que dizia assim: eu sofri isso por você. Nossa. O que você vai fazer por mim? Nossa. Interessante que chamado, né? Vários desses líderes passaram por experiências assim, né? Uma experiência dessa natureza. Pedro Valdo também. Exato. E outros. O próprio Martinho Lutero também teve claro. uma parte do devocional dele, etc. Impactou muito também na sua visão. E a gente esquece que também dentro do movimento adventista, muitos também tiveram essa experiência, né? Algo assim. Então, eles... na propriedade do Conde Zinzendorf, eles tinham as casas para homens, mulheres, as crianças conviviam ali. Um outro aspecto é a vigília deles, começou em 1727, e dizem que essa vigília de oração durou 100 anos. Nossa. Ininterruptamente. Então sempre tinha alguém orando. Nossa. Portanto, fazia muito parte mesmo da prática deles, da espiritualidade dos morávios. Eles tinham um lance com palavras da Bíblia que eles escolhiam como lema para todos os dias. Eles compuseram hinos para participar para ser parte também, e assim por diante, né? Eu acho isso legal porque a gente vai vendo mais ou menos nas práticas desses movimentos, e a gente vai ver que o movimento adventista, quando surge, ele é um movimento que parte de todos esses contextos. A gente não pode se esquecer disso, que o movimento adventista ele é um movimento interdenominacional. Uhum. Ele começa com uma afluência de pessoas de diversos contextos para o movimento milerita, para aquela fé. Então, quando a gente vê ao longo dessa história, né, Marcelo? Você vê os valdenses, os morávios, você tem a própria reforma protestante, você tem os celtas, você tem o próprio movimento metodista, os movimentos de reavivamento espiritual nos Estados Unidos. Aí você chega naquele ápice, nós estamos vivendo 1844, um ápice. É um momento de reavivamento, já estava vindo os reavivamentos espirituais que estavam acontecendo na América, e por ser na América também foi interessante, né? Porque foi um novo mundo, migração, todo o contexto favorecia para isso. Você vê esses padrões sendo repetidos ao longo desses povos, desses grupos, e isso tudo demonstra esse caráter de modo de vida, como ele é passado de geração a geração, para a gente ver esse movimento acontecendo. E eu acredito que o movimento adventista vai muito trazer à tona essa realidade, né? Você imagina que os morávios, lá no século XVIII, mandaram missionários para Groenlândia, América do Norte, Jamaica, várias ilhas do Caribe, partes da América do Sul, norte da América do Sul. Nossa. Costa oeste da África, Etiópia, Argélia, África do Sul, Irã, Mongólia e por assim vai. Então, que coisa interessante. E isso tudo vindo de uma fazenda. De uma fazenda, eles mandaram missionários para o mundo todo. E ao ponto de, em alguns anos, em 100 anos, eles tinham batizado, nos cálculos deles, 44 mil pessoas. Nossa. Né? Dessas regiões. Nossa. Regiões de missão. Difícil acesso, obviamente. Né? Essa pequena comunidade forneceu mais da metade dos missionários protestantes do século XVIII. Dessa fazenda, desse lugar. Nunca nenhuma comunidade teve uma taxa tão alta de envio de missionários. Não tinha nenhuma família nesse contexto que não tivesse gente espalhada. Alguém, né, envolvido. Esse é um sonho, sabe, Marcelo, que eu tenho. A gente fala isso para nossa filha constantemente, para Gabi, e a gente repete isso. Você foi criada por Deus para ser uma missionária. A gente plotou no quarto dela o mapa do mundo, né, Sim. inteiro, e a gente diz: você
vai para algum desses lugares aí. Primeiro você vai ser missionário aqui no seu contexto, mas um dia você vai para algum desses lugares servir a Deus de alguma maneira, seja com a tua profissão, seja da área de saúde ou de outra área, você vai servir a Deus. Eu acho que muito disso tinha muito nesses movimentos, esse ímpeto de já criar os seus filhos dessa geração, de ser uma geração de missionários, geração de pessoas que tinham esse foco na expansão do reino de Deus, né? Imagine que em algum momento eles chegaram a ter um missionário para cada 92 membros da comunidade. Nossa. Imagina se a gente tivesse essa mesma proporção. Para 1,5 milhão que a gente tem, seria absurdo. Seria muito interessante. Missionário transcultural, né? Para ir além mesmo, né? Interessante. Última coisa que eu destacaria desse movimento é a influência, de novo, que eles tiveram. Assim como a gente falou que os valdenses tiveram essa influência lá atrás, os moravos influenciaram o desenvolvimento de outros movimentos. E o principal deles foi o que veio de John e Charles Wesley. Exato. Então, eles tiveram contato com morávios. Nossa, e dali veio o movimento wesleyano, né, lá na Inglaterra. Wesleyano. E, consequentemente, o metodismo. Metodismo, na América. Que mais tarde forneceu as principais pessoas que estavam ligadas ao movimento adventista. Você vai encontrar a própria Ellen White, né? E todos os outros contextos vai vir desse contexto, né? Poxa, isso é fascinante. De novo, assim, eles estão vivendo uma espiritualidade que é paralela ao da igreja mais organizada, lá da igreja católica. Claro, claro. Que é baseada no quê? Baseada numa visão da Bíblia, uma visão simples, talvez, né? Mas certamente é iluminada e conduzida pelo Espírito. Claro. Eu acho, Marcelo, que no próximo episódio a gente podia tocar agora nesse culminado movimento adventista. Como é que entra o movimento adventista? A gente pode tocar aí um pouco também sobre essa realidade da compreensão de Apocalipse 14, como isso realmente iluminou e deu base para esse movimento de resgate, principalmente dentro desse contexto, que é um momento, um ciclo que está se fechando e o movimento surge com toda a sua pujança e ele vem com essas características. Isso é bonito. E daí se entende por que o movimento cresceu tanto e tão rapidamente a ponto da gente ver algo assim extraordinário acontecendo e um movimento que tem essa visão mundial também, né? Alex, a pergunta é como é que a gente pode hoje, né, dentro da nossa tradição, do nosso movimento, como é que a gente pode também reproduzir esse nível de vitalidade, dinamismo, alinhamento, né, cumprimento da proposta de Cristo. Legal. Eu acho que tem 2 autores que a gente pode explorar no próximo episódio. Um fora do contexto adventista, que também tem tido essa busca dentro dos seus contextos interdenominacionais em pensar o seguinte, vocês, Alex, aí, vocês estão pensando nisso? Tem outros, mas a gente também está pensando nisso. Também a gente quer resgatar isso no nosso contexto e a gente vê muitos elementos muitas pessoas que também estão nessa busca e no nosso contexto nós temos, sim, pessoas que estão também refletindo, buscando dizer o seguinte, olha, nós precisamos fazer um resgate de etos, nós precisamos vivenciar isso ainda mais. Eu acho isso muito interessante. Mas isso aí nós vamos conversar no próximo episódio, porque esse aqui você já pegou um pouco da história dos valdenses. Você que sempre fala, os valdenses, não sabia. Eu acho que esse episódio deu uma clareza. E tem gente aqui, eu duvido, tinha gente aqui que nunca tinha ouvido falar sobre Zinzendorf. O que é isso? Morávios, o que é isso? Celtas. Os caras só falam de celtas só dos vikings e tal. Os caras não sabem, na verdade, do quanto, da realidade da igreja dentro do contexto irlandês, o quanto isso foi tão importante e chegando então no metodismo, aí desembocando no movimento adventista. Isso fica para o próximo episódio, vai ser muito bom a gente se encontrar lá, compartilhe esse episódio com outras pessoas. Até breve.